Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André. Estamos mais uma vez aqui com vocês e dessa vez pós-prova da UERJ. Alguns dias aí, né? Essa gravação está sendo feita um pouquinho depois da prova da UERJ, bem depois na verdade, alguns dias depois. E eu queria falar um pouquinho das minhas impressões sobre a prova. Eu acho que foi uma prova sensacional, que tem a cara da UERJ e que está num modelo um pouquinho diferente, né? A gente viu aí, a gente chegou até a fazer alguns vídeos se rolaria ou não rolaria a prova da UERJ, né? E rolou, né? De certa forma rolou, com uns 3, 4 atrasos durante o percurso, mas foi um conteúdo bem legal, né? A prova veio de uma certa maneira diferente e a gente vai falar um pouquinho aí da impressão que a gente teve nas questões. Mas antes da gente começar a fazer isso, gostaria de pedir a você aquele seu joinha maroto que nos ajuda muito na divulgação do canal. Não apenas o joinha, os comentários, o engajamento, isso é muito importante para a gente, para alavancar o projeto. Não se esquece também de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a crescer e cada vez mais alcançar os nossos objetivos. Então vamos para a análise, para a gente falar aí um pouquinho das questões individualmente, de forma bem geral, para que a gente consiga entender quais conceitos a gente vai abordar. E se vocês quiserem, deixa nos comentários, a gente pode fazer uma análise das questões propriamente ditas. Valeu? Vamos lá. Então, tendo feito aquela breve apresentação, vamos falar um pouquinho aí do vestibular da UERJ. A gente sabe que o vestibular da UERJ passou por algumas alterações, né? No ano de 2021, né, o vestibular que deveria ser feito para o ano de 2020, ele acabou tendo aí várias alterações, inclusive excluindo a prova discursiva, ou discursiva, melhor dizendo, né? A prova discursiva da UERJ foi retirada dos padrões do vestibular, o que deixou, de certa forma, a prova um pouco mais acessível do ponto de vista também, de prova, de como você faria essa prova. Então, particularmente, a exclusão da prova discursiva poupa mais tempo no momento de correção, porque eles tiraram a discursiva, mas permaneceram com a redação. Então, a correção da redação vai ser muito mais rápida do que se tivesse a correção da prova discursiva mais a redação. Então, isso acabou trazendo para a gente aí um ganho muito maior na ideia de rapidez, de velocidade de correção e talvez aí uma nova forma, uma nova abordagem da UERJ. Eu sei que de forma emergencial, claro, isso foi bem visto de certa forma por nós, e pelo menos por mim, essa rapidez, essa velocidade vai ganhar uma dinâmica diferente, quem sabe um novo modelo de prova aí, caso seja necessário. André, você acha que isso mudou a perspectiva do aluno sobre o vestibular? Acredito que sim, né? A forma como ele encarou a prova foi diferente. Até porque a prova ela só teve 60 questões objetivas, a redação, né? Então você acaba aí tendo de um lado um ganho, porque você não vai ter mais que estudar um conteúdo a mais para fazer uma discursiva, mas você só vai ter aquela oportunidade. Então é muito bom que o aluno consiga manter uma recorrência aí nas matérias e que consiga tirar aí uma boa nota. Então é importante que ele vá bem na objetivo. Vamos então para a parte mais prática do vídeo, essa análise das questões, né? Se você for olhar a prova, das 60 questões que nós tivemos 7 questões de história propriamente dita. Focando propriamente em história, que é o objetivo maior desse canal, a gente vai ver que a questão, por exemplo, 54, né, para fazer uma análise mais geral, a questão 54 da UERJ, ela aborda um conceito sobre desigualdades sociais dentro do capitalismo. Então, a discussão que você vai fazer, de certa forma, deveria ser analisada ao prisma do surgimento do capitalismo, da estruturação desse capitalismo pós-revolução industrial e como isso afeta as relações sociais pós-neoliberalismo,
pós estado de bem-estar social e como isso vai afetar as desigualdades sociais existentes na sociedade. Ele usa o filme ganhador do Oscar de 2020, se eu não me engano, não vou me recordar o ano, mas o Oscar de 2020, que foi ali o filme Parasita, que brinca com essas discussões. Então, você teria que pensar nessas ideias de capitalismo, de desigualdade social e principalmente naquela noção de estamento, de hierarquia, de classe A, B, C e como isso funciona dentro de uma lógica social. Isso é importante, tá? Já na questão 55, ela vai brincar um pouquinho com duas coisas, principalmente a ideia de ditadura, tá? A ideia de ditadura é importante e não apenas isso. Ela vai brincar aí com sindicatos, com a ideia de sindicatos, formações de classes operárias e que é um vídeo aqui do canal feito ali pelo meu amigo Léo, onde ele aborda a formação da classe operária no mundo, principalmente no mundo inglês e como isso fortaleceu as nossas noções. Então, vou deixar no cardzinho aqui para vocês darem uma olhada, que vai explicar bastante aqui, de certa forma, a formação do sindicato, para que ele serve, e aí você tem que pensar também sobre ditadura, É esse o contexto aqui da questão 55. A questão 56, você precisa lembrar que é um tema recorrente na UERJ, que é os movimentos de lutas civis nos Estados Unidos, na Índia e principalmente aí do movimento negro. Então, não só na Índia, não só nos Estados Unidos, mas também como a África do Sul, quando ele fala de apartheid, dessas discussões que envolvem lutas civis. A questão 55, ela envolve outra coisa muito importante para a UERJ, que são os espaços ocupados, como esses espaços são ocupados. Então ele mistura um pouco dessa luta civil, desse movimento negro e das segregações não apenas raciais, mas socioespaciais, as questões sociais e as questões espaciais. Então, para fazer a questão 56, você tinha que partir desse pressuposto. Tranquilo? Questão 57 já entra também no conceito de ditadura, E aí, um pouco mais clássica, tá? A questão que a gente abordou sobre sindicatos era mais específica ao mundo do trabalho, no fim ali, provavelmente, ou melhor, no fim da ditadura civil-militar e empresarial, e a questão 57 é uma questão mais clássica, perguntando por que essa ditadura aconteceu e quais foram as ideias que surgiram ali, Inclusive, ele cita ali um texto que faz lembrança ali da expulsão do Paulo Freire, das temáticas de Paulo Freire, e aí ele está brincando um pouquinho dessa noção de ditadura. Então, é importante você dar uma olhada nisso. Na questão 58, ele está falando aí de uma relação escravista, de uma relação da democracia racial, é importante você pensar nisso, mas não apenas isso, Ele faz uma crítica velada à ideia de democracia racial, ao Gilberto Freire e principalmente ao quê? Faz menção aos estudos que saíram no ano de 2021 sobre a formação brasileira ou da Constituição dos indivíduos que são brasileiros. Então, ele está falando um pouquinho ali desses estudos que estão imbuídos na questão genética. 58 é importante, é legal você pensar nisso. Na questão 59, ele brinca um pouquinho com o livro Do Triste Fim, do Policarpo Quaresma, um dos livros que você tinha que ler para a UERJ, e ele faz uma noção seguinte. Primeiro, de um nacionalismo, como o Policarpo ele brinca, ou o Lima Barreto ele brinca com essa discussão de nacionalismo e o conceito atribuído lá por Benedict Anderson, que é a ideia de comunidades imaginárias, Como os indivíduos de um determinado povo, de um determinado local, eles estão imbuídos em ancestralidade, questão de tradição, de descendência, de história, mas que não necessariamente precisam de um território.
Lembre-se o seguinte, existem povos no mundo atualmente, inclusive reconhecidos pela ONU, que são povos, porém não têm um território. Um caso muito específico é o caso dos palestinos, por exemplo, no Oriente Médio, onde eles têm ali uma divergência com os povos israelenses, que a partir de 1948, com a formação do Estado israelense, mas que também deveria ter sido feito o Estado palestino nesse mesmo momento, naquele mesmo território. Não aconteceu o Estado palestino, mas o Estado israelense, de certa forma, apareceu. Então a gente vê aí que o território para o Benedict Anderson não necessariamente seria um fator crucial. Tá? Por quê? Porque ele atribui aos fatores históricos, né, a história daquele povo, aos fatores culturais, idiomas, tradições, formas que ele está interagindo com o mundo, para que ele possa entender e principalmente tirar disso o melhor proveito. Então a gente entende o porquê do gabarito dessa questão, nesse caso, citando o gabarito, ser a letra B. Né? Ele brinca um pouco com isso. Inclusive a própria questão faz uma alusão a isso quando ele cita o caso da Cisplatina no Brasil, que ocorre ali por volta de 1825 até 1828, a Guerra da Cisplatina, onde os uruguaios, que hoje são uruguaios, reivindicam a sua independência do Brasil. Para quem não sabe, o Uruguai foi um território brasileiro, e eles não se reconheciam enquanto brasileiros, porque não falavam a mesma língua, não tinham as mesmas tradições e não tinham a mesma cultura. Então, ele brinca um pouco com essa discussão. Beleza? 59? Vamos para a última, só para a gente finalizar esse vídeo da melhor forma possível. A questão 60 já é uma questão mais atual. Então, ela envolve história propriamente dita? Envolve, né? Porém, ela está brincando e ela quer que você perceba a relação de desigualdade entre as crianças, entre os indivíduos. Ele cita ali até o caso da lei do ECA, né? A institucionalização da lei do ECA, e 10 anos depois o que aconteceu, o que não aconteceu. E ele quer brincar aí sobre isso, né? Até o próprio enunciado, os próprios panfletos falam um pouco disso. Então, que você consiga perceber aí as relações no texto e nos panfletos, a relação díspare, aquilo que é contrário, aquilo que não encaixa muito bem com a proposta. Então, de certa forma, ele apresenta aí essas relações sociais. Então, ele está brincando também com uma discussão social e que fica muito claro durante a questão. Beleza? Tendo feito esse apanhado geral, eu já falei um pouquinho do parecer de como a prova foi feita, mas olhando as questões, principalmente de história, eu não vi algo muito diferente do que a UERJ normalmente coloca, do que a UERJ normalmente faz. É uma prova com a cara da UERJ, com o estilo da UERJ. Então, é uma prova muito comum no estilo da UERJ. Obviamente que os fatores externos, pandemia, adiamento, né, novo modelo de prova para se adequar a esse momento, deixou a prova um pouquinho com um valor maior do que normalmente é. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu acredito que a prova venha de uma forma bem média. Obviamente que para mim, formado nesses assuntos, para mim é tranquilo, foi fácil, né? Não vou mentir, não estava tão difícil, pelo menos para minha percepção. Porém, para um aluno que se dedicou o ano todo e que achou que ia cair, sei lá, Era Vargas, que ia cair alguns assuntos que normalmente aparecem também na UERJ, não cair dá um ar de pô, estudei e morri na praia. Não é bem isso, né? Coisas muito recorrentes caíram. Eu falei aqui o caso do apartheid, né? Das lutas civis, ditadura caiu, né? Incluindo duas questões sobre o contexto de ditadura, uma relacionando a ideia de ditadura e a outra no contexto é interessante você pensar. Um papel muito importante da UERJ, principalmente seus vestibulares,
é esse ar mais ousado, né? De confronto, né? De crítica social. Então, eu acho que o papel da UERJ enquanto vestibular e universidade foi cumprido, o que ela normalmente faz foi feito, então não tem muito o que reclamar. Foi dentro do esperado, foi uma prova que eu adoraria ter feito, né? A prova veio, pelo menos as partes de humanas, também foi bem gostosinha de se fazer, bem legal, né? Bem suave. Então, se você quiser, se você gostar, eu posso até fazer uma análise de cada questão individualmente, mas eu preciso do seu comentário, da sua curtidazinha, porque a gente sabe que está produzindo uma coisa bem legal. E é isso. Beijo, gente. Valeu, até a próxima. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.